a Igreja dos Enforcados. Esta história começa com a construção do Cemitério dos Enforcados, em 1779, primeiro cemitério da cidade de São Paulo. Ele foi construído para receber restos mortais de pobres, escravos, indigentes e revoltosos enforcados na época. Os ricos, por sua vez, eram enterrados nas igrejas, e isso só mudou com o aumento populacional e a criação dos cemitérios municipais. A maioria das mortes que aconteciam em volta da Capela dos Aflitos era extremamente violenta. Os condenados aguardavam em uma cela dentro da capela até o momento de serem levados para o palco sombrio onde eram realizadas as terríveis execuções. Conhecido na época colonial como Largo da Forca, trata-se do local onde fica atualmente a Praça da Liberdade. Um dos casos mais conhecidos, e que deu origem ao nome do bairro, é o de Chaguinhas, ocorrido em 1821. Francisco José das Chagas, militar no período do Império, comandou o ataque a uma embarcação de bandeira portuguesa em Santos. O episódio reuniu mais de 100 revoltosos, que reivindicavam salários atrasados, aumento do soldo e igualdade no tratamento em relação aos soldados portugueses. Por isso, o líder foi capturado e condenado ao enforcamento pela coroa portuguesa. A história fica macabra quando ele enfrenta por 3 vezes a forca e não morre. Acabou sendo morto a pauladas pelos carrascos, enquanto o povo que assistia ao enforcamento pedia clemência e gritava: "Liberdade, liberdade". Naquela época era comum isso acontecer quando as execuções não se consumavam. Mas o governo português não deu ouvidos à população e mandou executar Chaguinhas. Depois que ele foi esquartejado, sua cabeça rolou pela ladeira da forca até parar na frente da capela de Nossa Senhora dos Aflitos, onde eram jogados os corpos após as execuções. A última execução de um homem livre ocorreu em 1861, porém os escravos continuaram a ser condenados à morte na forca. Elas só foram definitivamente aposentadas em 1879, apesar de os tribunais continuarem sentenciando a pena de morte até o fim do Império. Isso aconteceu devido às repetidas clemências imperiais. A lei que previa a execução de escravos, no entanto, só foi oficialmente revogada em 1890, um ano depois da proclamação da República. A história da morte de Chaguinhas comoveu as pessoas, e elas passaram a adorá-lo como santo. Em função disso, também construíram no local da capela uma igreja, chamada Igreja dos Enforcados. Sua localização e arredores tornaram-se, desde então, um dos locais com maior concentração de espectros e atividades paranormais em São Paulo. Devido às mortes trágicas e ao sofrimento de tantas pessoas, o local concentra uma energia bastante negativa. Muitos dos que andam, trabalham e visitam o local sentem coisas estranhas. Contam que Chaguinhas vaga à procura de sua cabeça, que a frequência de vultos é constante e que os mais sensitivos veem um fantasma descer a ladeira da Praça da Liberdade até a porta da igreja em busca da sua cabeça decapitada. Alguns médiuns falam que milhares de almas penadas vagam em volta da igreja e do altar atrás de luz e da energia de pessoas que vão lá, e que acendem velas para deixar seus pedidos. Dizem que, por ter uma energia tão forte acumulada, a Igreja dos Enforcados é um local amaldiçoado, com maior concentração espectral do Brasil. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, acione o sininho e curta.